Bem-vindos à Voz da Mente, o espaço onde as palavras acalmam, as perguntas despertam e o silêncio fala. Aqui não trazemos verdades absolutas, trazemos consciência. Quando muda a forma como ouves a tua mente, mudam as respostas, muda a vida. Eu sou a Carla Correia. Eu sou o Nelson Oliveira. E juntos damos voz àquilo que tantas vezes fica preso aqui dentro. Hoje o tema, a prisão invisível. Ninguém é mais escravo do que aquele que se considera livre sem o ser. Vivemos numa sociedade que valoriza a liberdade, mas há algo que raramente é falado. Existem prisões que não têm paredes, não têm grades, não têm fechaduras e ainda assim prendem. São silenciosas, são invisíveis e muitas vezes são aceites como normais. Até que tornes o inconsciente consciente, ele dirigirá a tua vida e tu chamar-lhe-ás destino. Carl Jung. Nelson, o que são afinal estas prisões invisíveis? Estas prisões invisíveis são como que padrões inconscientes automatizados na nossa mente. São situações que grande parte tu fazes, automatizadas, e elas não são em ti uma escolha, elas são em si uma repetição. São um padrão que tens instalado, que as repetes insistentemente e consistentemente, sem consciência do que estás a fazer. Estas crenças limitadoras internas, como que cristalizadas dentro de ti, que te fazem sempre agir da mesma forma, para o mesmo resultado. Quase que se acreditas que consegues ou não, tu tens razão. Isto é uma frase conhecida, que é, acabas por, naquilo que é a tua crença maior que tens dentro de ti, é o resultado que irás ter. Então muitas crenças, elas não são tuas, elas foram aprendidas, modeladas, copiadas, ensinadas, educadas. Então muitas destas emoções não processadas pelo teu córtex, em que te levas ao pensamento, ao sentimento, elas acabam por estar automatizadas. Este não ressignificar momentos da tua vida, ou seja, passaste por situações indesejadas, carregadas, pesadas ou negativas, que acabaste por esconder dentro de um armário, acabaste por as guardar, elas ficam guardadas dentro de ti, não foram ressignificadas e elas podem ter uma influência grande futura, uma influência grande nas tuas decisões futuras. Ou seja, posso-te dizer que, mesmo repetindo padrões que te dão dor, tu insistes em repeti-los, mesmo sentiste desconfortável. Exatamente. Porque não te apercebes. Exatamente. E muitas vezes eles foram aprendidos em momentos de grande dor interior, quando tu foste condicionada a fazer algo no exterior, quando foste condicionada a tomar uma decisão fora de ti, quando foste condicionada num determinado momento numa decisão que querias ter. Então essa tua identidade construída para te adaptares e sobreviveres acabou por criar dentro de ti um padrão que irás seguir, como se fosse um script da tua vida que sempre irás dar resposta. Tu tornas-te quem foste hoje para sobreviver a uma situação do teu passado. E então, não necessariamente quem hoje és uma pessoa que acabas por ser quase que um camaleão. Não és a pessoa que queres ser. Acabas por ser uma pessoa que te adapta a situações exteriores, até com comportamentos repetitivos, atos impulsivos ou reativos ao exterior. Fazes o mesmo quando já sabes que não funciona. E isto não é falta de força interior para a mudança, é um padrão que tens instituído, ensinado e padronizado dentro de ti, que te faz sempre repetir. É importante dizeres isso para que as pessoas não... Às vezes há aquela tendência, quando repetimos os mesmos padrões, de sentir culpa ou de nos sentirmos mal connosco próprios. Sabemos que o resultado é aquele, porque é que estamos a fazer a mesma coisa. E então é bom desmistificar. Não tem a ver com fraqueza, tem a ver com um padrão que está associado e que nós, por causa desse padrão, acabamos por repetir o mesmo comportamento. Exatamente. É por aí. Esses pensamentos que não são questionados, nem tudo o que pensas acaba por ser verdade. Ou seja, foram hábitos que tiveste dentro de ti que te levam sempre a ter um tipo de pensamento. Se a pessoa me está a dizer aquilo, significa que. Se a pessoa me está a fazer aquilo, significa que. Então muitas vezes significa que isso é um estado automatizado dentro de ti, é um pensamento automático. Não te questionas, não te regulas. Não te questionas, não tens uma reflexão do teu estado interior, nem tampouco
tens consciência da realidade, da construção que estás a fazer na tua vida. Acaba por ser, parece que é automático. Confundes o hábito com a escolha. É hábito eu agir desta forma, mas não sabes o que é escolha de liberdade de ser de outra forma. Então, repetir sempre a mesma coisa não é escolher. Acabas por estar adaptado a um padrão que queiras ter. Porque às vezes até repetimos o mesmo sabendo que o resultado não vai ser o desejado. Exatamente. Muitas das rotinas que tu acabas por ter no teu dia-a-dia dá a sensação que é uma liberdade que estás a ter, mas na realidade é um condicionante limitante. Se o feedback exterior é a limitação da vida Claro. que estás a ter, estás sempre a questionar porque é que eu não tenho dinheiro até ao final do mês, estás sempre a questionar porque é que eu estou a passar sempre mal ao final do terceiro mês que estou no emprego, porque é que eu não mantenho relações por mais de 3 meses. Então esse hábito ou rotina que estás sempre a ver, estás sempre a ter, acaba por ser uma rotina que Está instituíste dentro. associada ao tal padrão. Exatamente. E depois, quando parece que tu queres mudar, queres ter outro padrão, tu sentes-te desadaptado. Podes ter encontrado o amor da tua vida, mas como te sentes desadaptado e desadequado de estar naquele lugar, aquilo não está dentro do padrão das relações que tiveste Até no te teu podes interior, sentir desconfortável. desconfortável, queres é sair, queres é fugir daquele lugar. Então vives uma prisão invisível por tudo aquilo que te condiciona e não te apercebes. O que estás a ver é mais um padrão relacional de ti contigo mesmo, uma prisão emocional dentro de ti. A maior descoberta da minha geração é que ser humano pode mudar a sua vida mudando a sua atitude mental. Como é que estas prisões se formam ao longo da nossa vida? Mais uma vez, e parece que é quase clichê, muitas vezes esta infância e o ambiente familiar, mas temos que falar nele, que é aquela fase É a base, até não é? exatamente, até aos 6, 7 anos quase, que é onde tudo começa, é onde aprendemos quem ser para sermos aceitos. É os hábitos, as rotinas, as educações de casa, a que horas me deito, a que horas me levanto, quais são os modos parentais de casa que eu tenho, quais são os modelos parentais de casa e sociais que eu tenho, quem foram as primeiras figuras de autoridade que interagiram comigo. Então esses são os modelos que eu vou carregando dentro de mim. Então não fazemos o que nos dizem, fazemos o que vemos, o que modelamos e o que vemos as pessoas fazer, aquelas que mais convivemos. Então acabo por copiar as pessoas que existem na minha vida. Então os meus pais podem me dar toda a educação com o falar, mas se eles têm uma forma de ser diferente do que eles falam, eu vou copiar o que eles fazem, não o que eles me dizem para Mas é que fazer. se diz que educar os filhos não é falar, mas é dar o exemplo. Dar o exemplo, exatamente. Os pais que advertem os filhos para fumar, mas eles fumam todos os dias. Exato. Eu posso porque sou crescido ou porque sou o pai. Exato, ou beber. Não vai ou... funcionar. Exatamente, ou conduzir alcoolizado, não é? Então este é o exemplo que a gente passa para os nossos filhos. Depois temos aquelas experiências emocionais intensas, são períodos de vida com maior intensidade, um crescimento típico que vamos ter nas diferentes maturidades da nossa personalidade, e esses momentos de dor podem deixar marcas profundas. O primeiro amor, o primeiro não que recebemos, a primeira experiência de ter um castigo na escola ou um castigo com os pais, e o cérebro acaba por criar atalhos para evitar repetir certas situações, criando sobrevivência, criando uma programação interior. Acaba quase como ser uma máscara de personalidade, uma máscara emocional, que nos faz sempre repetir o mesmo assunto, mesmo que ele nos provoque dor. Então o nosso cérebro aprende desde muito pequeno a associar dor e comportamento. Se eu tiver sempre aquele comportamento, eu associo um estado de dor. Mas se ele for sempre repetido e consistente, aquela dor acaba por ser minha habitual. E se algo que eu estou a ter que me é habitual, começou a ser factual. Eu sempre o vou repetir, sempre o vou manter, mesmo que seja desconfortável. Até parece que sentir a dor é uma coisa normal. Quanto mais me bates, mais Mas gosto de ti. Exatamente. Yeah. Então, muitas vezes esta necessidade de pertença é pertencer a esta sobrevivência. Muitas vezes deixamos ser nós próprios para viver também as dores dos outros. Quantas vezes os pais nos dizem tens que trabalhar, mesmo que não gostes, é isso que tens que fazer. E então acabamos por aceitar estar num trabalho mesmo indesejado, negativo ou sofrido, porque já ouvimos isto tantas vezes. Vivemos um estado de dor e acabamos por ficar. Fica aqui incutido, não é? Reforçamos estes padrões ao longo do tempo. Quanto mais mantens um padrão, mais ele vai recebendo este reforço. O que fortaleces é repetido. O que repetes é fortalecido. De sempre assim. Até parecer que tu és esse comportamento. Até parecer que tu és esta forma de ser. E então acabas por te adaptar para sobreviver emocionalmente ao estado onde estás a viver. Estas prisões acabam por não ser falhas tuas, acabam por ser uma resposta de sobrevivência ao momento onde estás a viver. São estratégias para lidares com a dor exterior que pudesses vir a ter.
eu até queria fazer aquilo, mas eu não vou fazer, porque provoca mais dor eu decidir fazer. E acabas por viver essa prisão. Nós falávamos isto, eu não sei se foi no programa anterior, que falámos que essa prisão ela acaba por não ser uma fraqueza, essa prisão ela acaba por ser uma inteligência de adaptação à situação que estamos a viver e que ela deixou de ser atual, ficou desadaptada. Eu, para sobreviver na escola, aprendi a estar calado e em silêncio, e agora, quando estou numa reunião de trabalho, aprendi a estar calado e em silêncio para não criar atritos. É uma sobrevivência. Por mais que me digam, diz o que é que sentes, falas o que é que sentes, eu vou-me recordar que na escola, quando eu dizia o que eu sentia, ficava de castigo. Ou seja, nós na vida adulta somos sempre o resultado de todas as experiências vividas. Num padrão, sim. Num padrão inconsciente. Isto de um ponto de vista assim genérico, falado. Claro. Que nós acabamos por criar novos hábitos ou rotinas que nos vão mudar o nosso padrão interior. Mas se estamos a ter um feedback exterior que se está sempre a repetir, ele representa um padrão que foi aprendido no nosso passado. E muitas das vezes vem desse processo de infância. A emoção vem de um passado. Tristeza, culpa, raiva, medo, rejeição, abandono. Muitas das vezes foi dos primeiros amores da nossa vida, dos primeiros amores até dos nossos pais, da nossa vida, em que a nossa mãe nos obrigou a sair à escola a primeira vez, em que nos sentimos desadaptados porque não passámos o dia com ela. Então houve ali um processo, a minha mãe rejeitou-me, obrigou-me a estar num sítio desconfortável para mim, desadaptado para mim. Então às vezes esse é o nosso primeiro amor, é a primeira rejeição ao abandono que viemos a ter, que não foi ressignificada, às vezes pela figura da autoridade, que nos podia dizer é importante ir para a escola, porque irás crescer para ser um grande homem. Então eu acabo por ressignificar essa dor que era automática num novo comportamento ou crescimento que, quando eu estou a sentir esta dor, se ela me vai acrescentar, então eu ressignifico a dor para me aumentar, para me expandir, para ascender na personalidade mais equilibrada que eu queira evoluir. Ok, isso eu estou a ouvir-te com muita atenção e acho que é muito importante que as pessoas percebam que ter a oportunidade de hoje ouvir estas coisas e nós podermos utilizar com os nossos filhos e connosco próprios, uma vez que na altura dos nossos pais não existia esta informação. Portanto, esta informação acaba por ser super útil para que tanto os adultos possam melhorar, como possam contribuir para o crescimento dos filhos de uma forma mais saudável, estando atento a todas estas coisas que tu estavas a falar. Exatamente. Não há receitas, mas é só tornar consciente o hábito que eu tenho de dizer certas coisas, de fazer certas coisas, questionando-me até porque é que eu faço sempre da mesma forma. Exatamente. O que resistes, persiste, não é, Nelson? Porquê é que é tão difícil sair deste padrão? Bom, o sistema nervoso sempre procura segurança. O que é hábito e rotina é mais seguro. O corpo sempre escolhe segurança. A evolução, mesmo que te esteja a doer, se é hábito e rotina, tu acabas por ficar, mesmo que isso te faça sofrer. Este medo do desconhecido dói. Este conhecido, mesmo que doa, dói sempre menos do que um desconhecido à toa. Digamos assim, esse desconhecido é sempre um estado que nos vai assustar dentro do nosso interior. E deixa-nos inseguros. Inseguros. Então o cérebro sempre tem um ato automatizado de evitar aquilo que não consegue prever, de evitar aquilo que não consegue controlar, e é um estado automatizado que depois tem que ser treinado. Ou seja, a primeira vez que entramos num carro, se nós já passamos por muitos acidentes, a primeira vez que vamos sentir é vou ter um acidente, porque é hábito eu andar num carro e passar por acidentes. Então esse estado tem que ser controlado dentro de mim por hábito, rotina e persistência para me libertar desse hábito e rotina do meu passado, o que acaba por ressignificar o meu estado de dor, um estado evoluído liberto da dor. Então a tua identidade atual, ela é vista como a tua zona de conforto. Se estás a ter feedback exterior de que tu não estás certo ou correta, sei lá, não atinges os objetivos que queres ter, significa que a tua identidade atual foi construída dentro de um padrão e de um valor que te faz sempre repetir a mesma dor, que foi hábito para ti. Mesmo que tu aches que isso é desconfortável, acabas por ficar nesse lugar porque é o melhor que conheces. É a fase adaptada, tu já sabes como reagir e mudar parece perder quem tu és. Quando tu mudas hábitos ou rotinas, acabas por mudar a tua identidade e aí surge o teu medo. Quando tu mudas de um espaço, se tu eras de uma determinada cidade e mudas para outra cidade e tem outros hábitos, rotinas ou formas de agir, tu estás desadaptado, tens de voltar a integrar. Muitas vezes até a roupa que usas, muitas vezes até os hábitos ou rotinas que tens naquele lugar. Quem é que já não foi de férias para os Açores? Já não digo Madeira, mas para os Açores. E quando nós chegamos lá, as pessoas têm uma forma de agir ou de estar um pouco diferente, principalmente fora das zonas turísticas. Se tu te sentas para almoçar com grande correria, quem te vai servir vai olhar para ti e dizer: olha,
Tem Já não calma. deixaste as vacas a pastar? Hum. Então qual é a tua correria? Tanto faz estar aqui uma hora e meia é igual ao litro. A comida está feita, é o que está feito, é o que vamos servir. Então esta desadaptação acaba por nos criar alguns estados de dor. Há um fenómeno também muito interessante, é que existe ganhos secundários por manter sempre a mesma dor. E aqui é esta é que arrebenta as grandes situações, é como é que eu estou a viver um estado de dor, eu reconheço que é um estado de dor, mas tenho ganhos secundários em manter a dor. E temos algumas patologias, por exemplo, como a fibromialgia, e isto aqui é de arrebentar tudo e mais alguma coisa, não é? Até estados depressivos, em que por eu ter um estado de dependência emocional ou dependência física, eu tenho ganhos secundários. O cuidado e a atenção exterior, o mimo e a atenção exterior. Então, como é que eu me vou convencer, mesmo tanto desconfortável de estar a viver um estado de dor, a mudar a minha vida para outro estado promissor? Não é assim tão incomum nós estarmos a trabalhar estados de dependência emocional ou até dependências físicas, em que recebemos a atenção e o cuidado de todos à nossa volta. De repente, um elemento da família que recebe a atenção de todos à volta e que inicia um processo terapêutico, físico ou emocional, e começa a melhorar, e de repente os outros vão diminuindo o cuidado que têm. Exato. Já ninguém quer saber de mim, já ninguém me pergunta se estou bem. A vitimização. Isso. E essa vitimização é voltar a um estado de dor para merecer a atenção. Quantos amigos ou amigas que a gente tem que, se não lhe perguntarmos todos os dias como é que está, elas vão dizer: fogo, amiga, estás chateada comigo? Já não me dizes nada. Sim, mas ainda hoje de manhã estivemos a falar. Sim, mas à noite telefonas-me sempre. À noite diz-me sempre qualquer coisa. Bem, eu estou aqui a exagerar, mas podemos rever algumas das situações nesta situação. Então, algumas dores têm benefícios escondidos. E não quero estar assim a picar tanto este tema, porque cada caso é um caso e cada situação é uma situação, mas devemos muitas vezes reconhecer se às vezes a minha dor me traz benefícios, a minha obesidade me traz benefícios, a minha depressão me traz benefícios. Outros estados um pouco mais indesejados ou negativos que eu possa estar a viver, em que recuso certas terapias que eu pudesse ter, me traz benefícios a manter-me na doença. E convenço toda a minha família que estar na doença é um estado atual que eu estou a viver e, na realidade, eu estou a ter benefícios de o estar a ter. E isso é que devemos nos questionar muitas vezes, porque isso prende mais do que parece e muitas vezes, às vezes, ter uma limitação emocional ou física dá-nos estes ganhos secundários e torna este padrão muito mais presente, com dificuldade até de sentir esta mudança. Então, esta resistência interna à mudança... Olha, existe uma resistência interna à mudança até para quem procura terapia. Toda a gente se quer libertar de um estado interior. Agora, quando eu lhes prescrevo TPCs, tipo, espera aí, então não era só vir aqui falar e dizer tudo o que está e tu fazes um slick e já está, não é? Então quando o médico me passa a medicação, eu só tenho que tomar a medicação, o meu corpo vai mudar. Então se eu tomar um medicamento para o colesterol não é suficiente. Não, você também devia mudar hábitos de vida, ter uma prática física. Então não era só inscrever no ginásio, eu também tenho que ir lá. Entendes a ideia? Então esse processo interior acaba por ser uma resistência e às vezes não é falta de força, é uma falta de proteção interna de que a mudança vai ser boa para mim. Mudar isto vai me tornar mais independente, mais resistente aos estados de dor que eu estava a ter. Parece que nós já temos incutidos no cérebro que mudar parece que é sempre para pior. A mudança, quando nós estamos habituados a um estado de dor que se tornou hábito, mudar é sempre para pior. Porquê? Incrível. Quando mal nunca pior. Quando mal nunca pior. Então esta frase do quando mal nunca pior, eu acabo por aceitar a vida que estou a ter com medo que ainda possa ficar pior. Vou mudar de emprego porque este é o pior. E o que vais fazer com o desemprego que existe? Olha, se não tens emprego. Então e se não tens isto? Então isso vais já ter outro problema pior. Quando vais para mudar é sempre a pior. Então a mudança ela pode ser programada, ajustada, refletida, para que quando decidires mudar, há um pré-talk dentro de ti, há um pré-script dentro de ti, há uma pré-mentalização dentro de ti, para mudar os hábitos e rotinas que não repitas os padrões anteriores. E aqui podes fazer recurso à terapia para te ajudar a ser mais ajustado e evoluído. Mas às vezes também podes estar confortável e não ir por medo. É esse medo, exatamente. É o medo de mudar. O conforto é tão grande que esse medo de mudar me faz ficar. E acabo por dizer, por me convencer de ficar. Eu estou-me aqui a lembrar, em 2004, ou o que é que foi? Em 2006, eu estava numa empresa e numa posição muito confortável e essa empresa tinha uma sucursal que era muito maior do que a sede onde eu estava. E o desafio
convidaram para ir tomar conta dessa sucursal. Por acaso era em Torres Novas e eu vivia em Abrantes. E eu a primeira coisa que disse logo foi que não, nem pensando que iria para melhor, porque eu estava bem, mas eu iria para muito melhor, mas eu nem sequer ouvi as condições e disse logo que não. Claro, depois com insistência acabei por ir e pronto, e até fiquei em Torres Novas. Acabei por decidir a minha vida por Torres Novas. Mas mesmo às vezes estando bem, nós nem ouvimos se vamos para melhor e já estamos com medo de ir porque podemos perder alguma coisa, é sempre aquela coisa do perder. Mas não ouvimos, eu nem ouvi a proposta, e a proposta até era muito melhor, porque eu até ia receber mais, porque estava deslocado, e eu nem ouvi nada disso. Quando me disseram para ir, a minha primeira resposta foi logo não, automaticamente. Acaba por... não é difícil mudar, é difícil é sentir o que a mudança traz. Pois. Então essa mudança dentro de ti, ela teria que acontecer, visualizar, sentir o que era o benefício que tu irias ter. Exato. Incrível, como nós nem ouvimos. É logo dizer que não e nem sequer ouvimos que vamos ganhar mais, que vamos ter um cargo, vamos subir no cargo, e nem pensamos nisso. Vais sair daqui para ali e a primeira resposta é não. Pois, só ouvirmos. O grande problema do ser humano também é não ouvir. É que nós temos 2 ouvidos e uma boca e falamos muito mais, eu falo por mim, do que ouvimos. Uma vez li algo assim, só não me recordo o autor. Não podes voltar atrás e mudar o início, mas podes começar onde estás e mudar o fim. Muito bom. O que pode ajudar a quebrar estas tais prisões invisíveis que temos estado aqui a falar? O primeiro lugar é sempre tornar o consciente, tornar o processo consciente. Ou seja, aquele processo automatizado que tens dentro de ti, que sempre fazes da mesma forma, é torná-lo consciente. De forma a sentires que aquilo que vês dentro de ti já não te controla. Tu tens poder de decisão, tens poder de questionar. Questionar o quê? As tuas crenças. Questionar o quê? Os teus padrões. Não acreditar em tudo o que se pensa. Não acreditar na tua matemática interior. Se isto está a acontecer é porque aquilo está a acontecer, então só pode ser aquilo. Às vezes o cenário é completamente diferente, não é? Então, quando começas a questionar, é quando começas a libertar. Permites sentir em vez de evitar. É este processo que tens de começar a trabalhar. Então, o que sentes irá se transformar, o que evitas irá se repetir. E esta é a grande máxima. O que tu começas a sentir e a refletir dentro de ti, tens a tendência a transformar, a questionar-te, a transformar, e aquilo que estás continuamente a evitar ultrapassar na tua vida, vai se repetir. Hoje e amanhã vai bater, vai bater à porta porque já sabe a tua morada. Então essas fraquezas interiores, emoções que se repetem interiores, devem ser transformadas em vulnerabilidades. Tipo, eu ainda não sei ultrapassar isto, é uma vulnerabilidade minha. Eu ainda não sei responder a isto, é uma vulnerabilidade minha. Então questiona-te de onde é que isso nasceu, de onde é que isso vem, qual é a atitude que devias ter, repete-a. E quanto mais repetes, vais criar novas associações emocionais e o cérebro vai aprender pela experiência da repetição, do hábito da repetição, e vais ter uma nova emoção criada dentro de ti, novos caminhos, novas sinapses e um novo comportamento. Aqui eu sugiro muito a aplicação de hobbies. E os hobbies são práticas comuns que a gente possa desejar aprender, coisas que eu não sei fazer em meu benefício, mas que também os outros saem beneficiados. Então, num determinado momento, eu aprendi arroz doce. Então eu aprendi arroz doce porque gostava muito de arroz doce. Então gostava tanto de arroz doce, queria aprender arroz doce. Para mim, e todos os que gostassem de arroz doce também o iriam saborear. Só que eu fui sair de uma zona de conforto, que foi cozinhar uma coisa que eu não sabia cozinhar, mas que tinha à partida uma expectativa daquilo que eu queria ter e comer, mas que a responsabilidade era só minha. Então quando eu comecei a tomar atitudes, comportamentos, hábitos e rotinas de querer evoluir a receita e permitir-me pôr ao feedback dos outros em me criticar e julgar, e nem sempre foram as críticas mais assertivas, muitas vezes eram no gosto pessoal que cada um tinha, eu acabei por me pôr à expectativa de ultrapassar certas emoções, como a crítica, como o julgamento, como a expectativa exterior, e estas pequenas mudanças de eu me desafiar a hobbies, querer aprender coisas novas e outras mais, fez com que eu começasse a criar novas sinapses emocionais de me querer adaptar ao feedback exterior e também ao feedback interior. Vou falar assim numa coisa importante que são as críticas, as sugestões, o julgamento. É algo que nós todos temos dificuldade em lidar. Sim. Temos muita dificuldade. É preciso estarmos muito bem connosco próprios para alguém criticar e nós conseguirmos ser assertivos na resposta. Para alguém julgar e nós termos assertividade para encaixar e conseguir
a responder de forma tranquila, sem magoar o outro, sem ferir o outro, sem mudar aqui a comunicação não verbal. É sempre assim. Tem também muito a ver com o não estarmos bem connosco próprios, não termos autoconfiança suficiente. É o quê? Porque é que lidamos tão mal com isso? Há dois temas aí. Um deles é a área profissional e outra a área dos relacionamentos. Então, quando nós estamos a falar de crítica ou julgamento nessas duas áreas, elas são grandes vulnerabilidades, onde temos emoções de perfeccionista, burnout, de vergonha, tristeza, culpa, raiva, medo e até rejeição e abandono, nessas duas áreas da nossa vida. Então, não seria por aí que fôssemos logo começar. Então, eu queria começar por outra parte, que é a minha personalidade. Onde é que eu me critico a mim próprio? Onde é que eu me julgo a mim próprio? Onde é que eu sei que não sou bom? Que nada tem a ver com o trabalho nem com os relacionamentos. Eu não era bom no arroz doce. Eu não sabia fazer, sequer. Então, isso é uma crítica automática que eu vou fazer dentro de mim. Então, quando eu vou começar a fazer arroz doce, Carla, se tu me vais criticar o meu arroz doce, acho que eu estou ralado com isso. Problema teu. Quanto menos comes, mais eu como. Quero lá saber. E este processo automatizado que eu possa ter dentro de mim de aceitar a crítica exterior num estado inerte, neutral, que é um hobby, vai-me criar uma assertividade emocional de um encaixe para eu conseguir lidar melhor com estas emoções nas áreas profissionais ou relacionais, onde é muito mais difícil, porque é muito mais enraizada a minha infância. Então, se eu fosse criticar, o meu filho tem 10 anos, e agora chegava a pedir, puto, este arroz doce está péssimo. E eu penso assim, mas eu com 10 anos eu só sabia comer. Então a minha crença é assim, é uma criança, Nelson, não podes criticar. Então eu não iria aceitar criticar a minha criança. Repara que quando vamos para os hobbies, vamos para um pensamento criativo. Vamos para a expectativa de uma criança de fazer algo que ela ama fazer, com a reciprocidade de ter aquilo que ela mais quer ter e que os outros aprovem. Só que num estado neutral. Ou seja, esta aprovação exterior é-me igual ao litro que tu gostes ou não gostes. Eu dei o meu melhor e para mim está bom. Se tu não gostas, temos pena. Sim, mas isso é difícil chegar aí. Por isso é que estou a falar nos hobbies. E estes hobbies, eles acabam por treinar o teu pensamento, emoção, reação, para conseguires trabalhar esta assertividade interior. Claro que isto é uma progressão. Quem entrar no ginásio não começa logo com 120 kg de pressa como o Bruno. Começa com o meu com 60. Ele é que já é forte. Entendes? Agora, se ele for trabalhar com pessoas que têm o dobro de peso dele e que metem 240, ele sente assim, está certo, eu estou com 120, mas eu vou lá chegar. Então ele não se sente criticado. Já se ele fosse PT e todos os PTs que lá trabalham metem 240 e ele 120, ele ia se sentir inferior. Ele ia ter um sentimento de inferioridade, de incapacidade perante os outros, porque a vulnerabilidade era muito maior. Eu tenho que ter capacidades, habilidades na minha identidade profissional em que estou sujeito a uma crítica exterior. E eu sou avaliado pelos outros. É ou não é? Claro. Nós estamos a fazer este programa. O mais natural é que ele seja desejado. Criticado. Criticado, desejado, adorado, não é? Isso é o normal. É que seja bom. Quando nos elogiam, o vosso programa foi fantástico, a gente pensa assim, está certo, isso é o normal. O anormal é que não seja. Exato. Agora, repara, nós estamos a fazer isto num ato voluntário, mas com alguma seriedade. Se nós estivéssemos aqui a contar anedotas, que era um hobby para nós, ou contar histórias, ou vamos contar histórias de infância, é igual ao litro, que as pessoas estejam a gostar ou não estejam a gostar. Quem gosta vê, quem não gosta anda para a frente. É assim. Então não vamos a esse estado tão sério dentro de nós. Não disparam tantas emoções dentro de nós. Mas podemos usar isso em nosso proveito, que é para trabalharmos estados emocionais para aceitar a crítica. Se nós formos participar numa meia maratona, alguém está preocupado com o resultado? Aquilo são milhares de pessoas. Exato. Quem está com o resultado, eles dividem a malta e assim, quem está a ter resultados fez descarranca em primeiro lugar. E depois vai a coboiada toda. Está tudo certo. Tu levas o teu resultado, levas o teu relógiozinho para ver assim, olha, desta vez fiz 15 km em X tempo. Mas é teu o resultado. Até podes pôr aquilo lá no Facebook e assim a gente vê, bate palmas, porreiro, estás fixe. Quero saber se foi bom ou foi mau. Nem sei o que é que isso faz. Então, estes hobbies ajudam muito a sair deste processo de crítica, destas limitações interiores. Estas pequenas mudanças consistentes nunca é na intensidade, é pela repetição. Então, não é por tu decidires fazer um hábito ou uma rotina com imensa intensidade que agora é que vai ser, e vou todos os dias ao ginásio e vou fazer treinos bi-horários. Não, é a repetição. Então é na repetição que o teu cérebro vai mudar, é na repetição que tu adequas este estado interior a novos hábitos, novas rotinas, mesmo que sejam pequeninos. Há uma metáfora japonesa, penso que é japonesa,
que diz muito que é, ao que tu sintas mais dificuldade de fazer, começa por fazer 1 minuto. Eu tenho muita dificuldade de arrumar o meu quarto. É só 1 minuto. Num minuto arruma o teu quarto. É só 1 minuto. Tenho muita dificuldade em andar. Agora lembrei-me de um senhor que tinha dificuldade em ir caminhar de manhã. E eu disse-lhe assim, mas nem 1 minuto você consegue ir caminhar? E eu disse, Nelson, 1 minuto? Sim, 1 minuto. Então 1 minuto toda a gente consegue. Então faça 1 minuto. Está bem. Então ele vestia-se, descia o elevador, Passava 1 minuto. saía à rua e contava 1 minuto. E voltava para casa. Todos os dias. Ele veio à próxima consulta e me disse, olha, já estou a fazer 1 minuto. O que é que isto me vai levar? Eu pensei, a sério? Você faz 1 minuto todos os dias? Faço. Eu disse, meu, que homem resistente. Está certo, não tenho que continuar. Já uma vez vai mudar. Há um dia que ele vai a descer e vem a vizinha. Vizinho, você é um orgulho. Eu, como assim? Você todos os dias, às 19h30, você desce o elevador e vai caminhar para a rua. Amanhã eu vou consigo. Estás a entender, não estás? Ai, agora vais caminhar, vais. Então às vezes esta mudança também é impulsionada pelo exterior. São pequenos hábitos ou rotinas que nos vão impulsionar a fazer as coisas que a gente tenha que fazer. Então às vezes é esta decisão de mudar. Nós pegamos num livro para ler 1 minuto. 1 minuto. Nós vamos entusiasmar com aquilo que acontece. Lemos mais 1 página, 2 páginas, 3 páginas. Eu já estive no ginásio. Eu estive lá 12 minutos. Eu entrei lá sem vontade de estar. Sentei-me numa máquina sem vontade de fazer. Pensei assim, vou para uma passadeira para fazer ali qualquer coisa. Tipo, olha, vou lá pôr aquilo a tocar. Ao final de 5, 6 minutos de estar lá em cima a andar com aquilo a tocar, pensei assim, vamos já embora. Estou farto de aqui estar. Mas fui. E no dia seguinte, quando eu fui, eu disse assim, não interessa, Nelson. Nem que vás 12 minutos, mas vais. Então este hábito, esta rotina, esta persistência fez-me continuar lá a voltar. Então, às vezes não é nós exigirmos grandes mananciais de hábitos intensos, rotinas intensas, uma disciplina de segunda a domingo, meu Deus do céu, quase parece um estado militar. Às vezes são as repetições pequenas que nós queremos inserir na nossa vida. E o que isso nos traz de orgulho em nós. E é o que isso Falas nos traz. do ginásio, que eu odeio, Yeah. e há 1 ano que vou 2 vezes por semana fazer 1 hora de musculação, vou na dor Yeah. e continuo a ir. Yeah. E o mais importante para mim é eu avaliar-me e perceber a quantidade de vezes que o meu cérebro diz para não ir, e eu vou. Yeah. E o orgulho de dizer aos outros que ando lá há 1 ano. Exatamente. Epá, eu não gosto disto, mas vocês acreditam que eu há 1 ano que ando nisto? Exatamente. Vou 2 vezes. Ao mesmo tempo, dar-nos uma satisfação a nós próprios de conquista, não é? Exatamente. É essa conquista que acaba por começar. Essa situação não se quebra uma prisão destas à força. Ela vai se quebrar, tu já estás há 1 ano nisso, é com consciência, repetição e segurança interna. Então, quando tu vais criar as imagens positivas do que tu queres ter, por exemplo, eu agora este mês vou-me dedicar a isso, a ir ao ginásio, porque dia 24 vou ter um jantar e quero levar aquele vestido. Agora no mês seguinte eu vou-me dedicar ao ginásio, porque no dia 28 vou ter um fim de tarde na piscina do meu vizinho. Então, quase que estás-te a dedicar a um hábito e a uma rotina com uma consistência para atingir objetivos a curto prazo que te deem prazer. Às vezes isso pode-te fortalecer para mudar essas prisões internas. Nelson, com tudo isto que já falámos, e cada vez mais sinto que tornar-se aquilo que se é o maior ato de liberdade. Qual é o sinal de que alguém começou finalmente a liberdade? É maior consciência nas decisões que toma. A pessoa já não faz decisões por impulso, ela começa a escolher. Em vez de reagir, ela sabe escolher a forma de ser, ela deixa de estar em reações automatizadas. Essas reações automáticas não são mais do que um estado impulsivo ou reativo anterior, que espero eu que do nosso passado. Então há uma redução desta reatividade emocional a tudo o que acontece. Nem tudo te vai ativar como antes, ou seja, deixas de ter tantos triggers emocionais que te fazem disparar um hábito emocional no teu interior. Existe assim um espaço entre o que acontece e a tua resposta. Tornou-se hábito reagir. Então neste momento antes do hábito acontecer, tu começas a questionar-te antes de falar, antes de responder. Acabas por ter a capacidade de escolher diferente. É o mesmo padrão, mas com uma nova resposta. Então é como se a outra pessoa que teve uma atitude ofensiva contigo,
Tu sentiste dentro de ti, mas a resposta já foi diferente. E é aí que a mudança acontece. É aí que começas a sentir mais capacidades, habilidades de ser tu próprio naquilo que tu queres ser. Menos necessidade de validação exterior, precisas de menos de fora porque tens tudo dentro de ti, já te ouves no teu interior. Eu já acredito mais em mim, na minha capacidade até de me libertar desta dor. Tornas-te mais autêntico, não é? E isso assim é mais importante, seres mais autêntico contigo próprio, do que estar sempre a agradar com o que existe à tua volta. Também tornas-te mais tolerante ao desconforto, mais capaz de aceitar o desconforto exterior. E o crescimento deixa de te assustar tanto, passa a fazer parte de ti, passas a ter capacidades, habilidades de ires e atingires aquilo que queres ser. Tens uma sensação de alinhamento interior com as tuas capacidades e habilidades, os teus valores. Quando pensas, sentes e ages numa mesma direção, em que surge uma paz dentro de ti, uma paz que já não é indiferente, é uma paz diferente daquilo que tu eras anterior. Então, o verdadeiro sinal, ele não é externo de ti, ele acaba por ser interno. Tu deixas de te trair para te proteger. Tu acabas por ser autêntico contigo dentro de ti para te fazer valer. Nunca esquecendo que o primeiro passo é sempre a tomada de consciência. A tomada de consciência é tornar consciente todas as tuas emoções, é o primeiro passo. Então é muito importante dar atenção ao feedback exterior, às críticas exteriores. Aquela pessoa que nos sempre está a chamar a atenção por causa de situações que estão a acontecer na nossa vida, em vez de irmos contra, que é um hábito de reagir de imediato, lá estás tu com essa conversa outra vez, para que estás a dizer isso outra vez? Eu vou-me questionar, mas porquê é que esta pessoa está sempre a dizer isto? Mas qual é a função que ela quer? O que é que ela me quer ensinar? Esta consciência, ela até pode ser chato para caraças e está tudo certo, mas naquele momento eu tomei a consciência que pronto, lá vem o chato para caraças, porque ele não tem razão de ser, é só para chatear. E às vezes acontece no grupo de pessoas mais várias pessoas tocarem em várias vezes no mesmo ponto que tem a ver com algo que eu tenho que mudar em mim. Yes. E quando muda de pessoas, se tu tomares consciência e pensares, então, mas eles estão todos mal, eu é que estou bem. Isso. E se calhar aí pensar, porque quando vem de vários, às vezes o impacto ainda é maior e ajuda mais também na tomada de consciência. E é aí que a gente se torna conscientes desse padrão que está a ser automático. Como é que esta pessoa só me conhece há 2 meses e está-me a dizer o mesmo que os meus amigos de há 10 anos me diziam? Exatamente. Então, eu mudei de emprego e agora estou a passar pela mesma situação que eu passei num emprego anterior. Eu mudei de relacionamento e agora está a acontecer a mesma coisa que eu passei no relacionamento anterior. Então aqui não significa que é o exterior. Há aqui qualquer coisa dentro de mim que está a modificar o ambiente à minha volta, que me está a refletir o meu espelho interior. Exatamente. A maior prisão não é aquela onde estás fechado. É aquela de onde não sabes que podes sair. E talvez o primeiro passo para a liberdade. Mas começares a olhar para dentro com verdade. Este foi mais um programa A Voz da Mente. A mente fala, a vida responde. Que saibas escutá-la antes que ela te grite. Obrigado por estares desse lado. Eu sou a Carla Correia. Eu sou o Nelson Oliveira. E esta foi A Voz da Mente. No próximo episódio, A Voz da Mente continua. Que aquilo que não escutas hoje, a vida repete amanhã.